Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, pessoal, então, vou ser bem direto aqui. Eu vou apresentar para vocês na aula de hoje mais alguns exemplos de cálculo da integral definida usando o teorema fundamental do cálculo e algumas daquelas aplicações lá da lista de exercícios complementares que estão no Moodle. Tá, eu vou compartilhar, então. Então, eu selecionei aqui daquela lista alguns exercícios. Tá? Eu vou apresentar para vocês, então, o desenvolvimento. Tem um exercício aqui, ó, quer ver? Ó? É aquela lista que chama exercícios adicionais, né, ou complementares. Então, tem 7 integrais definidas ali, ó, tem até as respostas, né? E depois tem os problemas 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 e 11. Tá? Então, eu selecionei para mostrar para vocês aqui duas integrais definidas, a integral de 1 até 10 de raiz quadrada de 5x menos 1 dx, e a integral definida de 1 até 3 de x dx dividido por 3x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Então, quando a gente vai calcular uma integral como essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma fonte maior aqui. Essas integrais, tanto a primeira quanto a segunda ali, que lá na lista correspondem aos exercícios, o exercício número 4 e o exercício número 6 lá da lista. Bom, então essas integrais definidas podem ser resolvidas através do teorema fundamental do cálculo, mas primeiramente a gente tem que usar a técnica da substituição para calcular essas integrais, uma vez que são integrais de funções compostas. Né? Então a primeira integral que aparece aqui, a gente vai resolver, né? Vamos mostrar aqui passo a passo. Aqui. A gente vai resolver primeiro escrevendo a integral da raiz quadrada de 5x menos 1 dx como sendo a integral da expressão 5x menos 1 elevado na potência 1 meio, né, vezes dx. Então aqui vejam que eu estou calculando a integral indefinida para não ficar repetindo os limites de integração. Tá? E também porque daí a gente não precisa trocar os limites quando a gente troca as variáveis. Então, pela técnica da substituição, a gente vai definir a variável auxiliar u, que é 5x menos 1, que é aquele polinômio que está dentro do parênteses, né, que é calculado antes de fazer a raiz quadrada. A própria leitura da função já nos indica, ó, é a raiz quadrada de 5x menos 1, né, que está dentro da integral. Então, o u é essa expressão 5x menos 1, a diferencial de u, nós já vimos aí, conversamos sobre isso, né, é o resultado da derivada dessa função, que é igual a 5 vezes a diferencial de x. Então, como esse 5 é uma constante, eu posso escrever que o dx é du sobre 5, que é a mesma coisa que 1/5 vezes o du. Então, aqui, pessoal, a gente já vai fazer o uso da substituição, observando que pelo fato de haver uma multiplicação da diferencial du por essa constante 1 dividido por 5, essa constante já vai aparecer lá do lado de fora da integral, né? Pelas propriedades. Então, a gente vai escrever a integral de raiz quadrada de 5x menos 1, que é a integral de raiz de 5x menos 1 elevado a 1 meio vezes dx. Então, esse 1/5 é uma constante, vai ficar, então, 1/5 vezes a integral de u elevado a 1 meio vezes a diferencial de u. Então, esse 1/5 é o resultado da substituição, né, da variável dx por esta expressão aqui. Então, a diferencial dx ela é expressa em termos da nova diferencial através dessa multiplicação, a diferencial de u vezes 1/5. Então, esse 1/5, pelo fato de ser uma constante, pode ser escrito aqui, ó.
E aí, esta integral resultante aqui na variável u, ela se torna uma variável, uma integral imediata, né? Porque é a integral de uma potência u na n du, onde o n é igual a 1 meio. Então, eu posso usar a regra da potência, né, que nos diz que para calcular integrais desse tipo com o expoente diferente de menos 1, a gente tem que fazer, né, o cálculo da primitiva através da adição de uma unidade aqui no expoente e divide por esta soma. Então, o resultado da integral será 1/5, está indicado aqui, 1/5, vezes u na 3 meios dividido por 3 meios, né, mais uma constante de integração. Ou seja, multiplicando aqui esse 1/5 por 1 sobre 3 meios, resulta 2 vezes u na 3 meios dividido por 15, né? Porque eu tenho que multiplicar esta fração aqui, pelo inverso, né, do 3 meios, ou seja, eu tenho que fazer 1/5 vezes 2/3, que dá 2/15. Então vai ficar 2 vezes u na 3 meios dividido por 15, mais uma constante de integração, e como é a resposta, né, da primitiva, da integral indefinida, tem que ser escrita na variável original, eu vou escrever então que a integral da raiz quadrada de 5x menos 1 dx é 2 vezes 5x menos 1 elevado na 3 meios, dividido por 15, mais uma constante. Então é isso aqui, a primeira etapa. Alguma pergunta aqui, pessoal? Aqui é só a primeira etapa do cálculo, tem que fazer a integral definida, mas antes de eu partir para a integral definida, né, vamos ver se vocês têm alguma pergunta dessa primeira parte do cálculo que estão vendo na tela aqui. Tranquilo? Então, agora eu vou calcular a integral definida usando o teorema fundamental do cálculo. Eu terei a integral de 1 até 10 de 5x menos 1 dx como resultado da aplicação do teorema fundamental do cálculo, ou seja, esta expressão 2 vezes 5x menos 1 na 3 meios sobre 15, calculada no ponto 10 e no ponto 1. Esse 2 sobre 15 é uma constante, tá? Eu deixo aqui um fator comum, que vai multiplicar, então, 5 vezes 10 menos 1 elevado na 3 meios, menos 5 vezes 1 menos 1 elevado na 3 meios. Tem que botar um parênteses aqui, né, porque a potência vai ser calculada por último. Então vai ficar, vou repetir aqui o símbolo da integral definida, né, 2 sobre 15 vezes 49, né, 5 vezes 10 é 50, menos 1, 49 na 3 meios, menos 5 menos 1, 4 elevado na 3 meios. O que é 49 na 3 meios? É a mesma coisa que a raiz quadrada de 49 ao cubo. 4 na 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 ao cubo. A gente, então, calculando a potência e depois extraindo a raiz quadrada, a gente vai obter 343 menos 8. E então, fazendo a subtração aqui, né, vai ficar 335 vezes 2, 670, dividido por 15, simplificando aqui por 5, vai dar o resultado final, que é 134 terços, né, que é o resultado desta integral. Aqui, neste caso, vocês até podem, né, usar aquele recurso lá da Wolfram para calcular essa integral. Vejam que é interessante vocês usarem esse recurso para conferir os resultados e para enxergar, né, a interpretação geométrica do significado da integral definida, no caso de funções positivas, que é o caso, né? Então, se eu fizer o cálculo da integral, isso é integrate, em parênteses, escreve lá SQRT, vocês podem fazer aí no navegador de vocês, acessem o site da Wolfram e escrevam lá, integrate, parênteses, SQRT, que significa raiz quadrada, abre um parênteses, 5x menos 1, não precisa botar o sinal da multiplicação, ele subentende que é uma multiplicação, fechou o segundo parênteses ali, e x de 1 até 10. Então a gente pressiona Enter, espera alguns segundinhos,
Então está aqui, ó, o resultado desta integral, que é 134 terços, que é, se a gente fizer a divisão em torno de 44,667, o resultado é a interpretação geométrica, que ele representa a área desta região aqui, ó, limitada superiormente pelo gráfico da função raiz quadrada de 5x menos 1, que é esse pedaço da curva aqui, ó. As retas x igual a 1, x igual a 10 e o eixo x. Né? Esse é o significado. Então, a área dessa porção aqui do plano, a área dessa região do plano, que está sombreada ali, está pintada de azul ali, né? Ela é igual a 134 terços e a gente não teria fórmulas elementares da geometria plana para calcular essa integral, essa área. Então, nós temos duas possibilidades. A gente calcula diretamente pela integral definida, conforme foi feito, ou então pelas somas de Riemann, né? E aumentando indefinidamente os valores do n, a gente acaba percebendo que as somas de Riemann desta função aqui elas vão convergir para o resultado que é o valor exato de 134 terços. Neste caso, a integral definida é um caminho muito mais curto, né? Porque ela permite a aplicação do teorema fundamental do cálculo através daquela técnica da substituição que é bem simples neste caso. Tá? Então, está aqui, ó, esse é o resultado aí desta integral definida. E aí, pessoal, alguma pergunta? Então tá, todos silenciosos. Opa! Então tá. Então eu vou seguir em frente. Vou pegar mais um exemplo aí, tá? Não vou fazer todos, porque não vai dar tempo. Vou pegar o exercício, que é esse aqui. Ah, sim, alguns alunos já me falaram do símbolo. Eu cito aqui, até comentei, tem vários outros, né? Tem o Octave Online, tá? Então, assim, a minha sugestão é para quem já conhece algum que já está familiarizado com a notação, né? Porque às vezes esse é um esforço que a pessoa tem que fazer, né? Para aprender a escrever na notação ali do programa. Para quem já conhece algum, pelo menos, está mais familiarizado, eu recomendo que utilize, né? Porque daí vocês têm essa alternativa, e inclusive, tanto no site da Volvo como em outros programas, vocês têm aquela opção, né, das somas parciais, que aí vocês podem também utilizar mesmo no caso das integrais que não têm solução imediata, né, como essa aqui. Ótimo, beleza. Eu acho que é uma boa, viu, todos vocês utilizarem, porque vocês são estudantes do curso de economia, né, e às vezes, em certos problemas, vocês têm que encontrar uma resposta e às vezes o problema não requer que vocês saibam todos os detalhes do cálculo, né, todas as justificativas. Então, se vocês têm uma ferramenta que sabe fazer as contas, bom, procurem usar corretamente a ferramenta. Claro que se vocês, além de saberem usar essa ferramenta de cálculo, vocês souberem como o cálculo é efetuado, claro que aí é muito melhor, porque às vezes acontece da gente encontrar algum valor, algum resultado que não faz sentido, né? E isso às vezes tem uma explicação, é que a anotação que a gente utilizou não é a ideal, né? Não é a correta para aquele problema, enfim. Então o importante é a pessoa saber, né, ter consciência, ter noção das suas limitações e saber usar, né, a ferramenta de modo adequado. Eu sou a favor, tá? Eu acho que tem que usar, né, desde que com cuidado, né, e com consciência de que, assim, ó, o que eu, só para concluir aqui, né, pessoal, que acontece às vezes, né, em certos problemas, a gente usa um comando e a resposta pode vir numa anotação que a gente não está familiarizado, né, usando números complexos, usando funções matemáticas mais avançadas. Isso acontece em alguns problemas. Então, o que eu, nesses casos, eu recomendo? Bom, aí a pessoa tem que... Não, isso aqui eu não vou entrar nesse terreno aqui que eu não sei o que eu estou fazendo, né? Eu acho que os programas de computador vieram para nos ajudar a resolver, principalmente, a parte de cálculo, né, que é vamos ser sinceros, né, pessoal? A parte de cálculo
é a parte menos nobre, né? O importante é o raciocínio que está justificando aquele cálculo, né, os conceitos envolvidos. O cálculo em si, qualquer máquina faz, né? A questão é que as máquinas, elas obedecem às instruções que a gente passa, né? Então a gente tem que saber quais são as instruções, então a gente tem que ter o conhecimento, né, dos conceitos envolvidos para que a gente saiba isso aqui, de repente tu encontra um resultado lá que a situação aqui tá fora do contexto, né? Então é nesse sentido que a gente tem que ter cautela, né? Saber usar com segurança, saber usar, então nesse sentido eu sou totalmente favorável, né? Muito bem. Opa, peraí, tem que compartilhar a tela. Muito bem, então aqui no segundo exercício que eu vou fazer aqui, é essa integral, a integral de 1 até 3 de x dx dividido por 3x ao quadrado menos 1 elevado ao cubo, né? Então aqui, ó, eu vou calcular primeiro a integral indefinida, né? Que é calculada pela técnica da substituição. Eu vou chamar, então, a variável auxiliar u, indefinível, dizendo a variável auxiliar u através desta igualdade, u igual a 3x ao quadrado menos 1, né? Porque aqui no denominador essa expressão aparece elevada ao cubo, tá? Então vejam, quando eu calculo a diferencial, vejo que é só o 3x ao quadrado menos 1, não é 3x ao quadrado menos 1 ao cubo, é só o que está dentro do parênteses, a variável auxiliar. Então o du vai ser 6 vezes x dx. Então aquele x dx, que tem um dx a mais aqui, vou tirar. Aquele x dx que aparece lá no numerador, ó, tá vendo? Esse cara aqui, né, ele pode ser escrito em função da variável auxiliar du, como sendo du sobre 6, né? Porque eu posso dividir pela constante. As constantes são maleáveis, né? Pode escrever fora ou dentro da integral que não faz diferença. Então, por causa das propriedades da integral definida. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/6 vezes a diferencial de u. Então, esta integral, que é, digamos, a integral dada originalmente, vou tirar esse dx aqui. Tem um dx a mais. Aqui também. A integral de x dx sobre 3x ao quadrado menos 1 ao cubo, né, o x dx ele é substituído por 1/6 de du, e a variável auxiliar que aparece no denominador fica como sendo u elevado ao cubo. Tá? Este u elevado ao cubo que aparece no denominador, ele passa lá para cima, ele passa para o numerador, né, e essa integral então fica escrita nesse formato aqui, ó, 1/6 integral indefinida de u na menos 3 du. E aí eu posso usar a regra da potência aqui, ó, né? Então vai ficar 1/6 vezes u na menos 2 dividido por menos 2. Eu uso aquela regra que tem que somar uma unidade no expoente da variável auxiliar u e divido por essa soma. Então fica menos 3 mais 1, que é menos 2. Então u elevado na menos 2 dividido por menos 2. Então a integral indefinida, que é essa primeira etapa que eu estou realizando aqui, é expressa por menos, né, porque aqui, ó, 6 vezes menos 2, vou botar um parênteses aqui para deixar bem claro que é uma multiplicação aqui. 6 vezes menos 2 é menos 12, né? Então vai ter aquele sinal de menos ali na frente. E este fator aqui, ó, u, ele é substituído por 3x ao quadrado menos 1. Então fica 3x ao quadrado menos 1 elevado na menos 2, dividido por 12, e tem o sinal negativo ali na frente, né? Então é menos 3x ao quadrado menos 1 na menos 2 sobre 12, mais a constante de integração. Bom, então uma vez que foi calculada a integral indefinida, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então terei, né, a integral de 1 até 3 de x dx sobre 3x ao quadrado menos 1, esse dx aqui, cancelar, vai ficar menos 3x ao quadrado menos 1 na menos 2 sobre 12, calculado no ponto 3, menos essa expressão calculada no ponto 1, né, de acordo com o teorema fundamental do cálculo. Então eu faço aqui o desenvolvimento do cálculo. Ó. Fica menos aquela fração ali, 3 vezes 3 ao quadrado menos 1 na menos 2, dividido por 12, que é o valor daquela função calculado no ponto
x igual a 3. Aí tem esse menos aqui, ó, que é lá do teorema fundamental do cálculo, e aqui dentro dos parênteses, o valor dessa expressão calculado no ponto 1. Então, menos da própria expressão, né? 3 vezes 1 ao quadrado menos 1, fechou o parênteses, dá menos 2, dividido por 12. Vocês vejam que o sinal de menos ele não está lá naquela potência, né? Ele vai ser multiplicado por esse outro sinal de menos que tem aqui lá de fora. Então vai ficar desenvolvendo esses cálculos. Ó, 3 vezes 9 é 27, menos 1, 26, na menos 2 sobre 12. Então a primeira fração ficou menos 26 na menos 2 sobre 12. Esse menos com esse menos a mais. 3 vezes 1, menos 1 dá 2. 2 na menos 2 sobre 12. Então aqui eu deixei o 1 dozeavos em evidência. Então vocês vejam que a segunda fração ela é positiva e a primeira é negativa, né? Então ficou 1 dozeavos vezes 2 na menos 2 menos 26 na menos 2. Esse expoente negativo aqui, ó, em cada uma daquelas expressões, se transforma em uma fração, ó. 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 26 ao quadrado vezes 1 sobre 12 avos. Então vai ficar 1 sobre 12 vezes 1 quarto menos 1 sobre 676. 1 dozeavos vezes 676 menos 4 sobre 676, ou seja, 672 dividido por 12 vezes 676. Então esse sinal de igual aqui é o próximo. Então, calculando esta fração aqui, simplificando, né, eu chego neste resultado aqui, ó. Integral de 1 até 3 de x dx, de 3x ao quadrado menos 1 ao cubo, é igual a 7 dividido por 338. Quer ver, ó? Mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui, vamos fazer a comparação e a interpretação, né? Ó. Como é que a gente vai escrever essa expressão? X dividido por 3x ao quadrado menos 1 elevado ao cubo. X dividido por 3x ao quadrado menos 1 ao cubo, e o x variando de 1 até 3. Ou no software que vocês estão mais familiarizados, né? Existem outras formas de escrever esta expressão. Então, ele aparece lá, ó, o resultado, 7 sobre 338, que é em torno de 0,020, né, que é a área desta região aqui. Bom, então, é isso aí. Muito bem. Então aqui, pessoal, depois vocês vão encontrar naquele texto que está disponível ali, né, alguns problemas que são problemas que podem ser resolvidos através de aplicações do teorema fundamental do cálculo, né? Então esse problema número 8 aqui, ó, vou fazer a leitura aqui para a gente, né, dar uma olhada. Então, o problema diz o seguinte: suponhamos que durante os primeiros 5 anos nos quais um novo produto esteja no mercado, são vendidas Y unidades por ano quando se passaram X anos do lançamento, e o Y é igual a 3.000 vezes a raiz quadrada de X mais 1.000, com o X variando entre 0 e 5. Então, pede para calcular o total de vendas durante os 4 primeiros anos após o lançamento. E a resposta ali que são 20.000 unidades. Então, isso aqui, ó, né, isso aqui é uma taxa, medida Y unidades por ano, né? A cada ano tem essa quantidade. Então, nesse tipo de problema que a gente encontra nos livros do Chang e outros autores, né, a ideia é que, para eu calcular o total de vendas durante um certo intervalo de tempo, eu tenho que calcular a integral daquela taxa, né? Então, neste caso, eu só vou mostrar aqui, ó, se eu chamar de T, né, o total de vendas durante os primeiros 4 anos, né, que é o intervalo onde é válida aquela função é de 0 a 5, né, e 4 está entre 0 e 5. Né?
Então, o total, de acordo com a interpretação, é que a integral definida de 0 até 4 da taxa, isto é, a integral definida de 0 até 4 de 3.000 raiz de x mais 1.000, vai nos dar o total de vendas durante os 4 primeiros anos, ou os primeiros 4 anos. Tá? Então, esse cálculo que vocês podem fazer usando as fórmulas básicas, e aí vocês vão chegar naquela resposta ali, que é o valor de 20.000 unidades. Alguma pergunta aqui, pessoal? Tá. Então, o cálculo aqui é bem simples, tá? São duas integrais, isso separa ali, calcula. Bom, problema número 9. Também é uma aplicação, até quando eu formulei esse problema, né, pessoal, eu nem imaginei que a gente ia chegar nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Mas é um problema que também a gente encontra nos livros de economia, né? Porque a gente sabe que quando ocorrem epidemias, né, existe impacto econômico, né? A gente está percebendo aqui no Brasil, no resto do mundo, né, o impacto da Covid, né, na economia dos vários países que têm um grande número de casos. Então, é natural que nos livros de economia, né, os autores, em alguns casos, mostrem, né, algumas aplicações bem simples. Evidentemente que esse modelo apresentado aqui é um modelo muito simplificado. Tá? Então, ele diz o seguinte: numa certa comunidade, T dias após o início de uma epidemia, a sua taxa de crescimento é F de T pessoas por dia, onde o F de T é 2 vezes T, que multiplica 50 menos 3T. Então, isso aqui é uma taxa de número de pessoas infectadas por dia. Tá? Então, a pergunta é: quantas pessoas são infectadas durante a primeira semana desta epidemia? Então, isso é também uma interpretação, né? É uma aplicação em que, uma vez dada a regra do número de taxas, quando a gente integra num certo intervalo de tempo, a gente vai ter um número de infectados naquele intervalo. Né? Então, se eu quero saber o número de infectados durante a primeira semana, como a taxa é de número de pessoas por dia, eu vou ter que integrar no tempo medido em dias. Tá? Então, aqui no item A, né, o número de indivíduos infectados durante a primeira semana, que eu vou chamar de N, será dado por essa integral aqui. Ó. A integral de 0 até 7, de 50 menos 3 vezes T. E aí, bom, para integrar isso aqui, né, pessoal, vocês têm que multiplicar primeiro esses dois polinômios, aí vocês vão ter que fazer esse cálculo aqui. Eu não vou fazer todo o cálculo detalhado, mas eu vou mostrar só a primeira coisa que deve fazer é multiplicar os polinômios, né, vai ficar a integral de 100 vezes t menos 6 vezes t ao quadrado, né? E aí a gente vai separar essas duas integrais aqui, vai calcular cada uma delas e, no caso, vai subtrair os resultados, né, porque tem uma subtração aqui, e o resultado será, então, o valor indicado lá, que é 1.764 pessoas. Então, é só aplicar o teorema fundamental do cálculo nesse intervalo entre 0 e 7. Tá? Então, observar que é de 0 até 7, porque a taxa de infectados ali no enunciado do problema é dado em dias. Né? Então, tem que cuidar disso aí. No item B, a pergunta é: quantas pessoas são infectadas no 8º dia da epidemia? Então, como a taxa é de infecção de pessoas por dia, tem duas formas de fazer isso aqui. Tá? Vocês podem calcular a integral de 0 até 8 menos a integral de 0 até 7. Né? Por quê? Porque a integral de 0 até 8 vai dar o número de pessoas infectadas desde o início até o 8º dia. Se tu subtrair a quantidade de indivíduos que foram infectados desde o início até o 7º dia, tu vai ter o número de indivíduos infectados no 8º dia. Né? E pelas propriedades da integral definida, quando integra de 0 até 8 menos a integral de 0 até 7, isso equivale a integrar de 7 até 8. Né? Então é mais fácil integrar do jeito que está escrito aqui, destacado na tela, porque ele calcula uma integral só, né?
calcula a primitiva ali, primeiro multiplica, como foi feito ali no item A, multiplica e calcula as integrais imediatas e usa o teorema fundamental do cálculo. Vai calcular a primitiva no ponto 8, menos a primitiva no ponto 7, né? Aí tu vai encontrar a resposta que é 412 pessoas infectadas no 8º dia. Ok, pessoal? É bem tranquilo esse cálculo aqui. Problema 10. Vamos dar uma olhada no problema 10. Então ele diz, esse problema aqui é interessante porque ele tem dois itens e o item B é um pouco, é como se fosse um problema inverso, né? Então ele diz o seguinte, se a função de investimento líquido é dada por I de T igual a 800 vezes T elevado a 1/3, calcule a formação de capital a partir do primeiro ano até o final do 8º ano. Bom, então isso aqui é importante entender bem a expressão em português, a formação de capital a partir do primeiro ano até o final do 8º ano. Tá? Então significa que nesse item A, da questão 10, vocês vão ter que calcular, para determinar o capital formado a partir do primeiro ano, vocês vão ter que calcular a integral de 1 até 8. Tá? Ou seja, os primeiros 12 meses, digamos assim, vão ficar fora desse cálculo aqui. Tá? Porque a integral de 0 até 1, né, seria o capital formado no primeiro ano. Tá? Então a integral de 1 até 8 equivale ao capital formado desde o final do primeiro ano até o final do 8º ano. Tá? Desde o início do primeiro ano até o final do 8º ano. Ou seja, passou 12 meses, começa a contar o tempo. Tá? Aí vai até o final do 8º ano. Então, tu vai integrar de 1 até 8 essa expressão aqui. Tu vai usar o teorema fundamental do cálculo, vai usar a regra da potência, né, que é a integral de t num terço dt se enquadra na regra da potência, certo? E aí tu vai calcular. Isso aqui é bem simples esse cálculo aqui, vocês vão calcular e o resultado será, tá aqui, ó, R$9.000, né, que equivale ao cálculo dessa integral aqui. Tá? Então é uma integral imediata que eu vou buscar as contas e não vou fazer. No item B, diz assim, a quantidade de tempo, a quantidade de anos necessários antes que o estoque de capital exceda 48.600. Tá? Bom, então a ideia aqui é a seguinte, ó. O tempo aqui, né, é a variável independente desse problema, então mais decorrido o tempo, o capital vai aumentando, e a pergunta é qual é o tempo necessário para que o capital chegue a 48.600, né? Então aqui, ó, eu quero descobrir qual é o extremo inferior aqui da integral, para que a integral de 800 t não 1/3 dt seja igual a 48.600, né? E a pergunta é qual é o valor do A. Né? Então, como é que eu faço o cálculo? Né? Observa. O cálculo aqui vai aplicar o teorema, né? Vai calcular, ó, vamos copiar aqui. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Vamos escrever de novo aqui. 800 vezes a integral, detalhadamente aqui, que isso vai dar um probleminha inverso, 0 até A, né? de t não 1/3, t elevado a 1/3 dt, igual a 48.600, né? Vou botar aqui o ponto para indicar que é. Bom, aí eu uso o teorema fundamental do cálculo, mas observe que esse 800 aqui, ó, ele é uma constante, né? Então eu já posso dividir lá, ó. Então eu posso reescrever isso aqui, né? Posso reescrever assim. Essa integral tem que ser igual a 48.600 dividido por 800, tá? E quanto é que dá 48.600 dividido por 800? Vamos calcular aqui. 48.600 dividido por 800. 60,75. 60,75. Né? Então aqui, ó, eu vou aplicar o teorema. Vai ficar
Qual é a integral de t na 1/3, né, pessoal? Ó, vamos botar aqui a fração, é t na 4/3, é t elevado na 4/3 dividido por 4/3, né? Opa, eu me esqueci do símbolo aqui. Vou botar aquele símbolo, senão não vou conseguir inserir. Só dizer aqui. Vou pegar e vou copiar isso aqui. Ó, vou calcular no ponto A, que eu não sei quanto é que vale, né? E no ponto 0, e o resultado tem que ser 60,75, tá? Bom, mas eu vou passar lá para outra página, então, para a gente continuar escrevendo aqui os cálculos. Ó, observa que essa expressão aqui, né, eu já vou trabalhar com ela aqui, ó. Essa divisão por 4/3 é a mesma coisa que multiplicar por 3/4. Então vai ficar um 3 aqui em cima, e aqui fica só o 4. Tá? E agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Ó, vai ficar 3/4, abre um parênteses aqui. Vou calcular essa primitiva aqui, ó. A elevado a 4/3, né? Ó, então eu vou copiar isso aqui. Depois eu dou uma ajeitada ali. Esse 3 não interessa. Ó, então vai ficar o A elevado a 4/3 menos o 0 elevado a 4/3. Isso aqui tem que dar 60,75. Né? Então, o que sobra aqui do lado esquerdo? Vai ficar A elevado a 4/3 igual a 4 vezes 60,75 dividido por 3, né? Certo? Eu vou botar assim, fica mais bonitinho. 4 vezes. Aí a gente vai calcular isso aqui, quanto é que vai dar isso aqui? 4 vezes 60,75. Ó, vamos multiplicar por 4 e dividir por 3. Dá 81. Então o A, né, eu tenho que fazer. O que é A elevado na 4/3? Né? Para eu chegar no A, observa que isso aqui. Ó, o que significa isso? É raiz cúbica de A elevado na 4ª, né? Esse é o significado dessa notação. Então eu tenho que usar a definição. Como é que eu chego à solução dessa equação? A primeira coisa, né, eu tenho que elevar o cubo dos dois lados. Aí eu vou elevar o cubo. Tá? Então vai ficar A na 4ª. Seria aqui a equação. A elevado na 4ª. Elevado na 4ª igual a 81 ao cubo. 81. Cubo, né? Quanto é que dá 81 ao cubo? Vamos fazer aqui. Vezes 81, vezes 81. É isso aqui, 531, 441. 531, 441. Né? E agora eu vou extrair a raiz quarta. Né? Na calculadora, a raiz quarta vocês podem fazer 2 vezes a raiz quadrada. Né? Extrai a raiz quadrada. Onde é que está a raiz quadrada aqui? E depois extrai a raiz quadrada de novo. Dá 27. Né? Então, A será a raiz quarta de 531, 441, que vai dar 27. Tá? Então, esse é o tempo
Né? A interpretação é essa, né? Tempo. São necessários 27 anos para que tal investido seja igual a 600. Esse é o tempo necessário. Exato. Então, esse aqui é um problema inverso, né? Tem o outro problema também é parecido, quer ver? Ó, vamos falar sobre outro problema aqui. Se a função investimento líquido é dada por 4 vezes Z na T sobre 2, onde o T é medido em anos para T maior ou igual a zero, calcule a formação de capital a partir do final do segundo ano até o final do quarto ano. Né? Então, do 2 até o 4. Né? 4. Esse é o problema 11. Então, a função de investimento é 4E na T sobre 2. Está aqui. Vezes Z na T sobre 2. Né? Então, o C é o capital. Então, no item A, tu vais... Ó, vamos voltar lá no enunciado. Pede para calcular a formação de capital a partir do final do segundo ano até o final do quarto ano. Né? Então, do final do segundo ano até o final do quarto ano. De 2 até 5. Tá, mas eu interpreto que é isso aqui, ó. Existe uma questão de interpretação, né? Porque assim, ó, final do segundo ano, né? Ó, o que é o primeiro ano? São os primeiros 12 meses, né? É de 0 até 1. Tá? Segundo ano, de 1 até 2. Então, a partir do segundo ano é de 2 e até o final do quarto ano é de 2 até 5. Tá? Mas isso é uma questão de interpretação, né? Então, interpretando dessa forma, observar que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes a integral 2 até 5 de E na T sobre 2 dt, né? Porque o 4 é uma constante. Então, cuida que aqui tu tem que fazer a substituição de variável, né? Ó, então, tu integra E na T sobre 2, tu tem que chamar a variável auxiliar U de T sobre 2, né? Então, a diferencial de U vai ser a derivada dessa expressão, que é 1 meio, vezes a diferencial de T. Então, o dt, se tu isolar o dt aqui, ó, ele vai ficar 2 vezes du. Então, tu pode substituir, né, a integral de t sobre 2 dt. Vamos fazer só a integral indefinida aqui. Tá? Integral de E na T sobre 2 dt é a mesma coisa que 2 vezes a integral de E na U du. Né? Ou seja, 2 vezes E na U.
constante. Né? Então, como o U é t sobre 2, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes e na t sobre 2 mais c. Então, pelo teorema fundamental, né, tu vai calcular essa quantidade aqui, né, fazendo 4 vezes 2, que é 8, né? Vamos botar aqui para deixar bem claro. Aí nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Calculando a função que é a primitiva nesse ponto 5 e no ponto 2. Opa. Certo? Então, o capital investido vai ficar 8 que multiplica. Vou botar um parênteses aqui para ficar E na 5 sobre 2 E na 5 sobre 2 menos E na 1. E na 2 sobre 2. Vamos botar aqui. Aí é só calcular isso aqui, né, pessoal? Vamos calcular aqui na nossa calculadora online lá. Tá aqui. 8 vezes ESP é de 5 meios menos ESP de 1. Dá 75,71. O que apareceu lá? Aqui talvez tenha interpretado de uma forma diferente. Depois eu vejo. O que eu quero destacar aqui, pessoal? O mais importante aqui, ó, esse item B, porque diz assim, a quantidade de anos necessária antes que o estoque de capital exceda um dado valor A. Então aqui vocês têm que calcular no item B, né, tem que calcular essa integral. Zero. Digamos, certo? Qual é a pergunta lá mesmo? Isso. T maiúsculo, para que esse resultado aqui seja um certo valor A, né? Onde A é um valor dado. Então eu digo assim, qual é o tempo que precisa para que o capital seja 100, né? O capital seja 200. Então eu vou ter um valor de T para cada montante, né, que eu defino. Né? Então aqui no cálculo desse tempo, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. A gente já calculou a primitiva ali, né? Então vai ficar a primitiva, que é a mesma. Seria aqui a ação do teorema. Oito vezes o E na T sobre 2. Vezes o E na T sobre 2. Calculado no ponto 0 e no ponto T. Né? Eu quero que esse valor seja igual a A. Né? Aí eu faço o desenvolvimento pelo teorema fundamental. Né? Vai ficar... eu divido aqui por 8, para iniciar o processo aqui, ficar mais fácil. Né? Então, vou eliminar esse cara aqui. Ficar dividido por 8. Né? E aí aplico o teorema fundamental. Então vai ficar desenvolvendo aqui
E na T sobre 2, agora T maiúsculo, né? E T sobre 2 menos, vou fazer passo a passo aqui, E na 0 sobre 2. E na 0 sobre 2 igual a A sobre 8. Né? Então fica E na T sobre 2 igual a 1 mais A sobre 8, porque esse valor aqui é 1. Né? Aqui é 1. Então, vamos botar. Então, isolando E na T sobre 2, vamos isolar aqui. Fica 1 mais. Né? Então, T sobre 2, que é a função inversa da exponencial ao logaritmo, né? O T sobre 2 vai ser o ln de 1 mais A sobre 8. Então, finalmente, isolando o T, chego à conclusão que o tempo necessário é este resultado aqui. Vou só escrever aqui multiplicando por 2. T fica 2 vezes o logaritmo de 1 mais A sobre 8. Né? Então, dado um valor de A, tu insere aqui. Né? Por exemplo, vamos supor que o A seja, sei lá, 100 mil. Eu insiro aqui, né? O tempo vai ser dado por essa fórmula aqui. Vai inserir os 100 mil aqui e vai calcular, né, o tempo que vai dar dessa expressão aqui. Vamos calcular aqui esse negócio. Vezes o log de 1 mais 100 mil dividido por 8. 5,2. Será o tempo que precisa passar a partir do início para atingir esse montante aqui. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar na aula de hoje. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta aí sobre os exemplos, algum detalhe. Conseguiram fazer a entrega lá da atividade 4 de avaliação? Sim, tudo certo. Então tá. Beleza, então amanhã ou quarta-feira eu vou, já acho que consigo divulgar os resultados, tá? Aí eu vou ver se houver tempo hábil, até eu vou propor ali para quem tem algum problema de não comparecimento. Se não der tempo hábil, aí vai ficar para avaliação extra, aquela que é definida pela escola de negócio, que é para substituir as notas, né, de quem não conseguiu entregar os trabalhos. Tá? Porque pela regra atual, né, a gente tem que fazer, para o cálculo grau G1, é a média dos trabalhos dividido por 4. Então, acho que a maioria de vocês conseguiu fazer a entrega, obteve bons resultados, eu acho que vai ser tranquilo. Tá? Certo, pessoal? Então, a gente conseguiu cumprir o que estava planejado para esse semestre. Nós vimos desde o início lá aquelas operações com matrizes, resolução de sistemas, né? Depois as técnicas de integração, somas de rima, o teorema fundamental do cálculo e essas aplicações da integral. Né? Então, eu acho que apesar das condições aí serem um pouco difíceis, né, mas a gente foi desenvolvendo uma solução aí, eu acho que vai ser uma disciplina que vocês vão aproveitar aí no restante do curso. Né? Então, para aqueles que fizeram as entregas, que estão com as atividades em dia, acredito que estarão de férias nos próximos dias aqui da Economia Quantitativa 2, né? Então, eu desejo uma boas férias e, como última tarefa, vocês têm que fazer, né, a avaliação ali das disciplinas de graduação, onde vocês estão matriculados, está no período de fazer a etapa 2 de avaliação. Então, a Pró-Reitoria de Graduação pede que vocês dediquem alguns minutos, eu também tenho que fazer isso, né, vou fazer agora ao longo dessa semana, porque eles pedem nessa etapa 2 que tanto os alunos quanto os professores façam as avaliações das disciplinas. Então, eu peço que vocês façam isso, a universidade valoriza essa participação, vocês podem fazer algum comentário no final, né? Então, acho que é importante vocês também
darem a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês. Alguns conseguiram acompanhar de modo mais assíduo aqui as aulas síncronas, outros não participaram tão assiduamente aqui, mas acompanharam pelos vídeos, né? E é isso, né? Foi a solução encontrada aqui, né, para que vocês tivessem o contato aí com esses conceitos, e espero que seja proveitoso para vocês nas demais disciplinas do curso de economia que vocês vão prosseguir fazendo aí. Tá bom? Obrigado, professor. Excelente matéria, excelente semestre. Só agradeço. Obrigado, Douglas. Tu foi um dos que participou bastante aqui, ou alguns outros colegas também, então eu acho que é isso, né? Vocês têm que participar mesmo, fazer perguntas, né? É isso mesmo. Acho que é por aí que vocês vão seguir fazendo um bom curso, e depois, na hora que vocês tiverem que desempenhar as atividades profissionais de vocês também, né? Tem que seguir perguntando, porque principalmente na área da economia, né? É uma área que está sempre crescendo, sempre surgindo novas fronteiras de pesquisa e novas teorias, então penso que vocês estão bem encaminhados. O Otto também, esse semestre conseguiu, né? O semestre passado não consegui se acompanhar, esse semestre conseguiu, que bom. É isso aí. Beleza, então, pessoal. Tomara que ano que vem a gente consiga voltar para as atividades presenciais. Quem sabe a gente se encontra lá no prédio 50, lá, né? Para conversar um pouco. Tá bom? Um abraço para vocês. Tudo de bom. E uma boa virada de ano, e até o ano que vem. Tchau, tchau. Certo, obrigado, igualmente. Falou.